Bom, vamos lá, então, dando continuidade, né, ao estudo do nosso livro. Hoje nós vamos estudar o dia 27, né, que o título é Derrotando a Tentação. Deixa eu só acertar aqui. Bom, então esse capítulo começa com 2 versículos, vou ler eles para vocês. Fuja de qualquer coisa que lhe provoque os pensamentos malignos que os rapazes muitas vezes têm, mas aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Tenha fé e amor e sinta prazer na companhia daqueles que amam o Senhor e têm o coração puro. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Lembre-se de que as tentações que sobrevêm à vida de vocês não são diferentes da que os outros experimentam. E Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a cair. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Então, esse capítulo aqui, né, ele vai falar, assim como a irmã Adriana falou ontem, né, que a tentação, ela faz parte, ela é uma realidade na vida de todo cristão, né? Todo cristão, em algum momento, é tentado, né? E até o próprio Jesus, né, não ficou livre da tentação. Ele foi tentado, e isso nos mostra que ser tentado não é pecado, né? A tentação não é um pecado, mas o que é pecado é nós cedermos a ela, ceder a uma tentação. E Deus, ele deseja que nós venhamos desenvolver o caráter semelhante ao de Cristo. E isso vai acontecendo à medida que nós vamos enfrentando e vencendo as tentações, né? As tentações que nos sobrevêm. E aí, o autor vai começar esse capítulo dizendo assim: sempre há uma saída. Pode ser que às vezes você sinta que uma tentação é forte demais para ser tolerada, mas isso é uma mentira de Satanás. Deus prometeu nunca permitir que houvesse sobre você mais do que ele colocou dentro de você para lidar com a situação, né? Então, por mais que a gente pense no momento que a gente está passando por situações difíceis, por provas, né? Por mais que a gente pense, que venha na nossa cabeça, né? Que esse problema é forte demais, que a gente não vai conseguir superar, né? A Bíblia nos fala que Deus, ele não coloca algo mais pesado do que a gente possa suportar, né? Ele não coloca sobre nós um peso maior do que aquilo que nós temos dentro de nós, que é capaz de vencer essa situação. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Sim, estou. Ah, estava travada aqui, eu não estava vendo ninguém. Fiquei na dúvida. Deixa eu alterar aqui o layout. Bom, acho que é melhor deixar focado em mim mesmo, né? Porque depois na gravação fica melhor. Então vamos lá. E aí, dando continuidade aqui, né? O autor, ele vai dizer que Deus não permite nenhuma tentação que nós não possamos suportar. E aí ele vai apresentar 4 fundamentos bíblicos que nos ajudam a vencer as tentações, né? O primeiro deles é que nós devemos redirecione sua atenção para outra coisa. Então, aqui o autor vai dizer que na Bíblia
não é uma condição para nós resistirmos à tentação. Na Bíblia, em nenhum lugar fala que nós devemos resistir à tentação. A Bíblia diz, nos orienta, que nós devemos resistir ao diabo, né? Tem um versículo lá, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas não fala que nós devemos resistir à tentação. Isso é uma coisa diferente, né? É diferente de resistir ao diabo e resistir a uma tentação. E aí ele vai explicar depois aqui. Em vez disso, nós somos aconselhados a redirecionar a nossa atenção, porque resistir a um pensamento não funciona. Então, assim, a mesma coisa que se eu falar para vocês aquela frase, né? Não pense num elefante cor-de-rosa. Se eu falar isso, o que vai acontecer? Automaticamente, a gente vai pensar, né? Então, é mais ou menos isso que o autor está querendo dizer aqui, que nós devemos mudar o foco, porque se vem uma tentação sobre você, sobre mim, e eu ficar com pensamento, até mesmo um problema, né, uma dificuldade, uma adversidade, que também é uma forma de tentação, né? Se a gente ficar só pensando naquilo, com pensamento naquilo, mas está difícil, mas está doendo, então, você fica preso nesse ciclo. Então, aqui ele vai nos orientar, né, que nós devemos desviar o foco, mudar o pensamento, né? A mente humana, ela não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo. Quando nós somos tentados, o segredo é lutar diretamente com o pensamento, né? Não ficar pensando naquilo, mas mudar o foco para uma coisa que seja saudável, para uma coisa que te faça bem, algo que você goste, que seja edificante, né? E aí nós podemos lembrar do exemplo de José, né? José, quando ele foi tentado pela esposa de Potifar, o que ele fez? Ele não ficou ali pensando, não ficou nem brincando com a situação, ele fugiu daquela situação, né? Ele não discutiu, ele só rapidinho já mudou a atenção dele e saiu fora daquela situação. Então, uma dica, né, para a gente aqui, quando de repente vier um pensamento pecaminoso na nossa mente, quando nós estivermos passando por uma tentação, por uma dificuldade, né, então que a gente possa mudar o foco. E como a gente pode fazer isso? Então, a gente pode, de repente, cantar um louvor, colocar um louvor para mudar, né, aquele pensamento que você está pensando, às vezes você está com raiva de alguém, você está, sei lá, passando tá ansioso, né, aquilo está te fazendo mal. Então, uma forma de mudar o foco, a atenção é cantar, né, coloca um hino, coloca um testemunho, coloca um louvor, leia a Bíblia, pegue livros que te alimentem, né? Pegue o devocional aqui, Café com Deus Pai, começa a meditar naquilo, começa a orar, né? Então, essas são formas que nós podemos usar para mudar o foco, para redirecionar o foco da tentação, né? Do problema. Outro modo também é se envolver em uma atividade, algo produtivo, uma coisa que seja útil, né? Ajudar alguém, realizar uma coisa prática, fazer alguma coisa, fazer algo que você goste, um artesanato, né? Existem várias maneiras. E como o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele vai dizer, né? Que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, né? Ou seja, ele quis dizer, encham a mente de vocês, como está escrito aqui no livro, né? Numa versão mais do nosso dia a dia. Encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isso é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente, né? Então, que a gente possa usar essa estratégia que nós estamos aprendendo aqui para mudar o foco no momento de tentação, que a gente possa se lembrar disso, né, que nós estamos aprendendo aqui. O segundo ponto, segundo fundamento aqui, que ele nos ensina para vencer a tentação,
Revele a sua luta a um amigo devoto ou a um grupo de apoio. Aí ele vai dizer aqui, ó, você não tem que espalhar para todo mundo, mas precisa ao menos de uma pessoa com quem possa abertamente partilhar a sua luta. A Bíblia diz, é melhor ter um amigo do que ficar sozinho. Se você cai, seu amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas se você cai sem ter um amigo por perto, está realmente em dificuldades, né? Então, que a gente possa aprender isso essa noite, né? Mais esse conselho que nós precisamos de pessoas se conectam com pessoas, né? E não é que a gente vai sair espalhando para todo mundo, né? Nós precisamos encontrar pessoas de confiança. E muitas vezes, e isso também não é fácil, né? É algo difícil. Às vezes você está tão aflito, já que aconteceu até comigo, eu acho que com todo mundo aqui, às vezes você está aflito, você está com problema, você precisa desabafar com alguém, e você vai, tem uma pessoa que você considera ser sua amiga, e você chega nessa pessoa, você abre o seu coração, você desabafa, né? E você pede, olha, não conta para ninguém. E a pessoa até fala, não, eu prometo, não conto para ninguém. E aí você vai, abre o seu coração, e aí depois essa pessoa, que é sua melhor amiga, né, vai lá e conta para outra melhor amiga dela, olha, eu vou te contar uma coisa que a Thalita me contou, mas você não pode contar para ninguém. E aí essa pessoa vai e também conta para outra, e assim vai, né, vai se espalhando. Então, assim, que você encontre, que Deus coloque na sua vida pessoas de confiança, com quem você possa contar, com quem você possa se abrir, né? E outra, a Bíblia diz, nos orienta que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, né? E orem uns pelos outros para serem curados. Outra coisa que eu gostaria de aproveitar esse assunto aqui, né? É que o quanto Deus tem levantado pessoas, eu louvo a Deus, né? Porque Deus tem levantado pessoas nesse universo, né, de terapêutico para orientar, para nos ajudar, né? Pessoas cristãs, Deus tem levantado. Isso é uma bênção, né? Porque são pessoas que a gente pode contar, que a gente pode confiar, que a gente pode abrir o seu coração e que vai saber como te ajudar, te auxiliar, que vai ter a estratégia certa, né, para saber a causa disso, a causa desse problema, a origem, coisas que muitas vezes a gente nem sabe, nem se dá conta do porquê, de como, por que a gente é assim, por que a gente reage como reagimos, né, e tudo com base na palavra de Deus, com os princípios bíblicos, né? E então eu quero orientar vocês, né, a perderem a vergonha, sabe? A procurarem alguém de confiança, né? A se abrirem, a falar, né? Eu, como psicanalista, a gente sabe, né? O método psicanalítico, ele é exatamente sobre falar, né? Então, assim, falar é libertador, é curador, né? É a cura através da fala. Então, nós precisamos falar, nós precisamos colocar para fora, desabafar. Aquilo que eu já falei isso aqui em alguns encontros, né? E vou reforçar aquilo que a gente guarda, aquelas emoções que a gente guarda, que a gente reprime, que a gente não põe para fora, viram doença, nos adoecem. Então, nós precisamos falar. E que vocês possam procurar pessoas assim, né? Pessoas de confiança, para poder se abrir, para poder desabafar, para receber um conselho, né? Que vocês tenham um grupo de apoio, né? Seja alguém da família, seja algum irmão de confiança, né? Cristão, de preferência, que possa te auxiliar com base na palavra de Deus, nos princípios, né? Judaicos, cristãos. Uma pessoa que seja madura, né? Alguém que não vai sair espalhando por aí, né, aquilo que você for falar, aquilo que você desabafar, aquilo que você lhe confiar, né, que você possa compartilhar de forma honesta, de forma humilde, reconhecendo e reconheça isso, que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos um dos outros,
precisamos de auxílio de pessoas, né? E que você valorize esses relacionamentos. Se você tem pessoas assim, que você possa confiar, que você possa valorizar. E outra coisa aqui, ó, a confissão não é apenas sobre admitir um pecado, não é só sobre isso, mas é também sobre uma forma de buscar um fortalecimento espiritual e oração, pedir ajuda em oração, né? Expressar a nossa vulnerabilidade, reconhecer que precisa de ajuda. Um outro ponto aqui que ele vai falar é que nós devemos resistir ao diabo. Após termos nos humilhado e submetido a Deus, somos orientados a desafiar o diabo. A parte final de Tiago diz: resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Não nos resignemos pacificamente diante de seus ataques. Devemos contra-atacar. O Novo Testamento descreve muitas vezes a vida cristã como uma batalha espiritual contra as forças do mal, utilizando termos, né, que falam sobre guerra, sobre batalha, sobre conquistar, sobre luta, sobre superar. E então, assim, lembrando, né, também do que a nossa irmã Adriana falou ontem, né? Nós, como cristãos, como servos de Deus, nós temos autoridade para expulsar, né, o diabo em nome de Jesus, não no nosso nome, né? Mas no nome de Jesus, Deus nos dá essa autoridade para expulsar o diabo. E como o autor colocou aqui, né, nós vivemos, o mundo espiritual, ele é tão real quanto esse aqui, que nós estamos agora, né? Nós não podemos duvidar que existe um mundo espiritual. E nesse mundo espiritual, existe uma guerra, existe uma batalha, não tem um meio termo, né? Ou nós estamos do lado de Deus, ou nós não estamos. Nós estamos do lado inimigo, do lado oposto. Então, se nós servimos a Deus, se nós cremos em Deus, se nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos do lado que pertence a Deus. Se você está do lado de Deus, automaticamente você é inimigo do outro lado. E o outro lado, ele vai tentar ele vai te atacar, né? Ele vai querer ferir você, ele vai querer jogar setas em você. Então, assim, a gente não pode ser ignorantes enquanto a isso. Nós temos que ter plena consciência de que nós vivemos em uma batalha. Existe uma batalha espiritual, existe um mundo espiritual. E a Bíblia, né? Por isso que eu amo a Bíblia, por isso que eu amo a Deus. Porque a Bíblia nos orienta em relação a tudo. E ela nos orienta como nós fazemos para nos proteger, né? Nessa batalha. Lá em Efésios, capítulo 6. Capítulo 6, agora não fugiu na memória o versículo. Deixa eu ver aqui. 10, versículo 10. Versículo 10, né, Zana? Versículo 10, que fala sobre as armaduras. A armadura, exatamente, a armadura de Deus, que nós temos que nos revestir, né? Deixa eu só colocar aqui, porque de memória, só para mim não falhar. Vai dizer assim, ó, Efésios 6, capítulo 10, que nós devemos se revestir da armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois essa luta não é contra os seres humanos, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade. Então, olha só, quais são os pertences dessa armadura. Ó. O cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Orem do Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, essa é a armadura que nós precisamos nos revestir, né? Depois vocês podem ler sobre isso, meditar direitinho, né? Mas essa é a armadura. E aqui ele vai dizer, né? O autor do livro, ele diz assim, ó, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. Ele frisa nessa parte, porque como nós estamos falando da questão da nossa mente, né? Lembra que nós comentamos ontem que a nossa mente ela é um campo de batalha, é ali na nossa mente que o inimigo fica tentando, fica colocando pensamentos, né, maus pensamentos às vezes, fazendo a gente pecar, fazendo a gente duvidar de Deus. Então, assim, tudo começa na nossa mente, tudo começa através de pensamentos, né? Esses pensamentos vão gerando sentimentos no nosso coração, e gerando vontade, às vezes, de fazer, né, de cometer o erro, de cometer um pecado, de fazer coisas que desagradam a Deus, e esses sentimentos vão fazer com que a gente haja, com que depois a gente pratique as coisas erradas, né, então, o princípio de tudo é a mente, é o nosso pensamento. Então, para proteger a nossa mente, nós precisamos usar o capacete da salvação, né, a salvação em Jesus Cristo, lembrar que nós somos salvos em Jesus, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí, lembrando novamente da tentação de Jesus, quando Jesus foi tentado, o autor vai dizer aqui, né? Ele usou a palavra de Deus em todos os momentos para vencer o diabo, né? Quando Jesus foi tentado lá no deserto por Satanás, a única ferramenta que ele usou foi a palavra de Deus. Ele não discutiu, né? Ele não... Como vai dizer aqui, ó. Jesus deu exemplo dessa atitude quando foi tentado no deserto. Toda vez que Satanás sugeria uma tentação, Jesus reagia citando as Escrituras. Ele não discutiu com Satanás. Ele não disse, não estou com fome. Ele não falou, ele não mentiu, né? Quando ele foi tentado a usar o seu poder para uma necessidade pessoal, simplesmente ele citou uma parte das escrituras que havia memorizado. E nós devemos fazer o mesmo, o autor vai dizer aqui, né? Por isso que é importante a gente memorizar a palavra de Deus, porque quando, às vezes, a gente passar por situações, por momentos, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar, né, de um versículo, de algo que a gente pode usar nesse momento para vencer o diabo, porque a palavra de Deus, ela tem poder de vencer o nosso inimigo, de argumentar contra ele, né, de usar a palavra de Deus contra o inimigo. E aí ele vai dizer aqui, ó, se você não sabe nenhum versículo, se você não sabe nenhum versículo de cor, a sua arma está sem balas. Olha que coisa importante, que coisa forte aqui. Aí agora eu quero fazer uma pergunta. E aí, como que está a arma de vocês? Como que vocês estão de munição aí? Vocês estão bem armados? Estão bem preparados? Ou vocês estão sem balas? Ou às vezes está com um pouquinho só, de repente se você atirar, você vai ficar sem. Aí ele vai dizer aqui, ó, eu convido você a memorizar um versículo por semana, né? Uma boa sugestão, né? Você tem uma semana para memorizar um versículo, escolhe um versículo lá, tem aqui no livro, né? Todo dia tem um versículo para a gente memorizar, tem os versículos do Café com Deus Pai, pegue um versículo desse por semana, memorize pelo resto da sua vida e imagine como você ficará mais forte. Então, é uma boa dica aqui, né? E o último ponto que o autor vai nos dizer, que nós podemos fazer para vencer as tentações, é perceba a sua vulnerabilidade, né? E o que é isso? Deus nos adverte para nunca ficarmos orgulhosos ou muito confiantes, né? Às vezes a gente acha, só porque a gente está indo na igreja, ou porque a gente ora, ou porque, sei lá, a gente lê a Bíblia, a gente já fica muito autoconfiante, né? E acha que somos invencíveis, que somos inatingíveis, né?
Então, ele está querendo nos alertar quanto a isso. Que o nosso, aí ele vai dizer aqui, ó, Jeremias disse, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. E o que é o coração? O coração nada mais é do que a nossa mente, né? Então, isso significa que somos bons em enganar a nós mesmos. Nas circunstâncias adequadas, qualquer um de nós é capaz de qualquer pecado, né? Então, assim, dependendo da circunstância, todos nós somos vulneráveis. Ninguém pode falar assim, eu sou imbatível, né? Eu não peco, eu sou forte, né? Então, assim, a gente não pode brincar com fogo. Não devemos abaixar a guarda e imaginar que somos imunes às tentações, né? Não se ponha por descuido em situações que lhe tragam tentações. Evite-as. Lembre-se de que é mais fácil ficar fora das tentações do que sair delas. E aí, eu lembrei daquele versículo, né? Eu lembrei do versículo, agora tem outro aqui, deu confusão na minha cabeça. Vou ler o que está aqui. Não seja imaturo, nem autoconfiante, você não é exceção. Você pode cair de cara no chão, como qualquer um. Esqueça a autoconfiança, ela não vale nada. Cultive a confiança em Deus. Então, que a gente possa saber isso, né? Saber que nós somos vulneráveis, que nós somos carnes, que nós somos fracos, né? E que nós precisamos de Deus, né? Não brinque com fogo, não brinque com pecado. Lembrei agora o versículo, né? O versículo fala que nós devemos fugir da aparência do mal. Então, se você vê que tem uma situação ali que é perigosa, né? Que é arriscada, que pode te levar a pecar, não fique ali, né? Não fique brincando, não fique arriscando, fuja da aparência do mal, seja ela qual for, né? Se de repente não sei, às vezes está em meio a um grupo de pessoas que às vezes está fazendo comentários ali que você percebe que Deus não se agrada, né? Não fique ali brincando, sabe, só escutando, porque de repente você pode também se envolver, você pode pecar, né? N situações. Às vezes nós mulheres, né, às vezes recebemos, sei lá, no trabalho, às vezes chega algum homem, faz alguma cantada ali, alguma brincadeira, e a gente fica ali, tipo, dá uma risadinha, brincando, né? Não vai acontecer nada, né? Então, a gente não pode brincar, a gente tem que fugir da aparência do né? E saber, né, que sempre é uma saída, né? E para finalizar aqui, esse 27º dia, pensando sobre o meu propósito. Esse é o tema para reflexão, né? Sempre há uma saída. O versículo para memorizar. Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a cair. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E uma pergunta aqui para a gente meditar. A quem eu poderia pedir para ser meu parceiro espiritual, para me ajudar a derrotar uma tentação persistente orando por mim? Então, que vocês possam, que nós, né, possamos colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo aqui, né, que nós possamos, quando formos tentados, mudar a atenção, mudar o foco, que a gente possa encontrar pessoas, amigos, né, um grupo de apoio, alguém que você possa contar, que você possa pedir ajuda, pedir oração, que você possa desabafar, que você possa pedir um conselho, que você possa resistir ao diabo, né? Que você use a palavra de Deus, que você se revista da armadura de Deus e que você saiba, reconheça também a sua vulnerabilidade, né? Saiba que nós não estamos imunes, que nós precisamos de ajuda e de fugir da aparência do mal. Amém? Alguém quer complementar, falar alguma coisa?
Amém. Tudo certo? Então, eu vou encerrar aqui a gravação, eu vou só dar um recadinho aqui para o grupo, mas eu vou desligar aqui a gravação antes disso.